Bom dia, mercado! Aqui é Thomas Franco e este é o Morning Call by Futuro Invest de hoje, 11 de agosto de 2026. O pregão começa com uma mensagem importante para quem olha apenas o número final do Ibovespa. A queda de 0,19% de ontem, com o índice na faixa dos 172 mil pontos, não conta para a história inteira. Por trás desse fechamento quase de lado, tivemos uma bolsa bem dividida, com Wall Street pressionando tecnologia, juros globais mais altos tirando apetite por ações de crescimento e petróleo fazendo o papel de colchão para evitar uma piora maior aqui na B3. O ponto central da manhã é que o mercado não chega com cara de movimento homogêneo, chega com cara de rotação, energia continua forte, setores sensíveis à curva de juros chegam mais travados, bancos olham para resultado e para atividade, e o investidor local vai passar as primeiras horas tentando encaixar duas variáveis decisivas, a ata do Copom e o IPCA de julho. Esse é o tipo de combinação que pode mudar o humor da curva de DI antes mesmo de o investidor pessoa física abrir o home broker. Na fotografia de ontem, o Ibovespa oscilou entre a região dos 171.500 pontos e quase 173 mil pontos. Fechou muito perto do pivô técnico, o que reforça a leitura de equilíbrio frágil. Não houve capitulação, mas também não houve força ampla. A sustentação veio principalmente do bloco de petróleo. As ações preferenciais da Petrobras subiram 3,33%. Prio avançou 6,6%, PetroReconcavo ganhou quase 5% e Brava Energia também ficou no campo positivo. Quando um setor pesa tanto no índice e anda sozinho, a pergunta para hoje não é só se a bolsa sobe. É se a alta consegue ganhar amplitude. Em Nova York, a leitura foi parecida. O SP 500 caiu 0,06%, o Nasdaq perdeu 0,32% e o Dow Jones recuou 0,11%. Nada com cara de pânico, mas também nada com cara de euforia. Tecnologia pesou, especialmente depois de a Intel anunciar uma operação bilionária de venda de ações, enquanto a Nvidia também caiu forte. O mercado olhou para isso como mais um lembrete de que valuation elevado precisa de notícia muito boa para se sustentar. Quando o juro longo americano sobe e o petróleo encarece, qualquer ação de crescimento fica mais sensível, porque o desconto dos fluxos futuros fica mais pesado. E aí entra o principal elo entre o mundo e a B3 hoje, o petróleo. O Brent fechou perto de $88 por barril, com alta próxima de 5%, enquanto o WTI terminou na faixa de $82. O movimento veio da redução das apostas em uma solução rápida para o impasse no Estreito de Hormuz. Irã e Estados Unidos seguem distantes em pontos centrais, e esse ruído mantém prêmio geopolítico na commodity. Para o Brasil, isso tem duas leituras ao mesmo tempo. Ajuda a Petrobras e produtoras independentes, mas também pressiona a inflação global, treasuries, dólar e expectativas de juros. Na Ásia, o contraponto foi melhor. O Nikkei avançava mais de 2%, o mercado australiano também trabalhava positivo, e os futuros americanos vinham praticamente estáveis na referência noturna. Esse detalhe importa porque reduz a chance de uma abertura contaminada por aversão global ampla, mas não resolve o problema de fundo. O Treasury de 10 anos seguia perto de 4,71%, um nível alto o bastante para lembrar que o custo global do dinheiro continua apertado. Então, o ambiente é de suporte seletivo, não de sinal verde generalizado. No câmbio, o dólar comercial fechou ontem em R$ 5,11, alta de 0,52%. O movimento acompanhou a alta dos juros americanos e a cautela com petróleo para empresas importadoras, varejo, companhias alavancadas e setores de margem comprimida. Esse combo é menos confortável. Já para exportadoras e empresas com receita em dólar, o câmbio pode funcionar como proteção parcial. Por isso, a abertura deve exigir leitura fina de composição do índice, não apenas do placar do Ibovespa. A agenda doméstica é o coração do dia. Às 8 da manhã, sai a ata da última reunião do Copom.
Lembrando que o Banco Central cortou a Selic em 0,25 ponto percentual, levando a taxa para 14% ao ano, mas evitou dar um compromisso firme com o novo corte. A ata vai ser lida linha por linha em busca do tom sobre expectativas, mercado de trabalho, atividade, serviços e balanço de riscos. Se o texto abrir espaço para continuidade gradual da flexibilização, a curva pode aliviar. Se vier duro demais, os DIs podem subir e travar o apetite por bolsa doméstica. Logo depois, às 9 da manhã, vem o IPCA de julho. E aqui o mercado vai olhar menos para a manchete isolada e mais para a composição. Alimentação, serviços, núcleos de fusão, itens administrados, tudo isso importa. Em junho, a inflação tinha vindo em 0,16% e a prévia de julho, o IPCA 15, desacelerou para 0,06%. Se o número cheio confirmar uma dinâmica mais benigna, pode reforçar a tese de corte gradual da Selic. Mas se houver pressão em serviços ou núcleos, o mercado pode interpretar que a desinflação ainda não é suficiente para dar conforto ao Banco Central. A combinação entre ata e inflação é mais poderosa do que cada dado isolado. Uma ata mais equilibrada com IPCA benigno tende a favorecer varejo, construção, shoppings, utilities e empresas de duration longa. Uma ata hawkish ou um IPCA desconfortável tende a sustentar dólar, abrir juros e concentrar desempenho em commodities e bancos. É exatamente por isso que o pregão tem cara de rotação. O investidor vai reposicionar carteira conforme a curva reagir, tá? No corporativo, o mercado olha para o BTG Pactual antes da abertura. O banco divulga resultado do segundo trimestre, com teleconferência marcada para o fim da manhã. O número é relevante não apenas para as units do BTG, mas para a leitura de mercado de capitais, crédito, gestão de recursos e apetite por risco institucional. Se o resultado mostrar força em receitas recorrentes e boa disciplina de risco, pode ajudar o setor financeiro. Se vier com sinais de pressão em margem ou desaceleração, o papel pode sofrer mesmo em um dia de bancos mais defensivos. Natura também entra no radar com pressão potencial. A companhia informou lucro líquido de R$ 35 milhões no segundo trimestre, queda recorrente muito forte na comparação anual. E isso vem depois de a própria empresa já ter antecipado retração de receita consolidada, citando demanda fraca no Brasil e desafios operacionais internos. Aqui o mercado deve procurar sinais de margem, caixa e plano de recuperação. Mas, pela fotografia inicial, o papel chega com risco de ajuste negativo no leilão. Embraer segue como termômetro de realização. Ontem a ação fechou em alta de 2,31%, depois de chegar a subir bem mais durante a sessão. O resultado foi forte, com lucro ajustado relevante e revisão positiva de guidance para margem operacional e fluxo de caixa. Só que o fechamento distante da máxima mostra que parte do mercado aproveitou para colocar lucro no bolso. Hoje, a questão é saber se compradores voltam a defender o papel ou se o movimento vira continuidade de realização. JB. Esse também merece atenção pela referência de Nova York. A ação caiu 5,7% lá fora, depois da notícia de que Wesley Batista Filho assumirá como C. E o global a partir de janeiro de 2027. Mudanças de comando costumam gerar reprecificação, principalmente em empresa global, com ciclo de commodities, câmbio, margens internacionais e governança no centro da tese. A reação americana serve como pista importante para a largada brasileira. Nos níveis técnicos, o Ibovespa tem primeiro suporte perto de 171.500 pontos e primeira resistência perto de 172.900 pontos. Como o fechamento de ontem ficou praticamente colado ao pivô, a abertura deve ganhar leitura pela direção do rompimento. Acima da resistência, com petróleo firme e juros domésticos cedendo, a bolsa pode ganhar tração. Abaixo do suporte, com dólar forte e DIs abrindo, aumenta o risco de pressão vendedora mais ampla. Então, o mapa da manhã é claro. Brent mede o prêmio geopolítico. Curva de juros brasileira mede a leitura de ata e IPCA.
Petrobras mede o quanto energia consegue sustentar o índice. E a amplitude da bolsa mostra se o movimento é saudável ou estreito. O cenário base é de abertura mista, com rotação setorial e seletividade. Melhora se a inflação vier comportada e o Copom deixar espaço para cortes graduais. Piora se petróleo alto contaminar juros globais, se o IPCA frustrar ou se o dólar ganhar força logo cedo. Este foi o Morning Call da Futuro Invest, o seu guia diário no mercado financeiro. Até amanhã, pessoal.